Olá pessoal, como é que vocês estão? Bom ter você aqui de novo mais uma vez. E olha, hoje é o nosso último vídeo da nossa série de estudos em casa. E se você perdeu algum vídeo, eu te convido a acessar a nossa playlist, aqui no canal, que lá tem todos os vídeos que você pode assistir e reassistir quantas vezes você quiser, tá bom? E olha, nós realmente falamos sobre várias coisas legais nesse estudo e eu espero que assim como eu, você também tenha gostado e que eu e você possamos fazer um compromisso de continuar estudando e aprendendo cada vez mais sobre o nosso Senhor. E no vídeo passado nós vimos então que os primeiros discípulos começaram a contar às outras pessoas quem era Jesus, a contar as maravilhas que ele tinha feito. E mais do que isso, eles anunciavam que Jesus é o Senhor e só por meio dele que nós temos o perdão do pecado e podemos nos conectar a Deus novamente. E nós vimos também que todos aqueles que acreditavam em Jesus passavam a fazer parte da família de Deus. E eles se reuniam todos os dias nas casas e ali eles adoravam a Deus, eles estudavam a palavra de Deus e encorajavam uns aos outros para continuar na missão que Jesus tinha dado a eles. E assim o evangelho foi crescendo, Jesus foi sendo anunciado de cidade em cidade até que ele chegou na Europa. E é lá que a nossa casa de hoje está. Paulo e Silas, que são um dos nossos personagens principais de hoje, eram missionários da igreja que viajavam para várias partes do mundo pregando o evangelho, anunciando Jesus para as pessoas. E então, a missão na Europa começava com Paulo e Silas na cidade de Filipos, uma cidade muito importante naquela época, porque muitas pessoas passavam por ali e ela era a porta de entrada para a Europa. E ali então eles começaram a anunciar o evangelho para algumas mulheres. Mais para frente, eles encontraram uma mulher que era escrava e, resumindo um pouco a história, eles acabaram libertando essa mulher da escravidão e alguns homens ficaram irritados com aquela situação e então denunciaram Paulo e Silas para os soldados da época, afirmando que eles estavam perturbando a cidade. O resultado final foi que o chefe daquela região mandou que os soldados batessem neles. O carcereiro, então, que era responsável por cuidar de todos os presos, recebeu uma ordem muito clara para que eles fossem vigiados atentamente. E por isso, eles foram mandados para a região mais interna da prisão, E ali eles foram amarrados, tiveram seus pés amarrados no tronco. E esse era o pior lugar da prisão. Mas algo nos surpreende nessa história. A Bíblia conta que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus e todos ali conseguiam ouvir e aquilo transformou o lugar. E que grande fé aqueles homens tinham, que mesmo ali, em grande sofrimento e dificuldade, isso não impediu que eles tivessem alegria no Senhor, que tivessem a paz no Senhor. E eles exaltavam a Deus não porque eles estavam no controle da situação, mas porque eles sabiam que Deus estava. Deus é poderoso para nos sustentar em todos os momentos da nossa vida. E isso nos faz lembrar também que por mais difícil que seja uma fase que nós estamos passando, Ele não perdeu o controle. Ele está aí cuidando de você. E ali, naquele lugar horrível e naquele momento difícil, eles tiveram a oportunidade de testemunhar e de contar sobre Jesus. E os nossos momentos difíceis podem se transformar em um momento de aprendizado, tanto para a gente como para as pessoas que estão à nossa volta. E assim nós podemos testemunhar do poder de Deus sobre as nossas vidas, para que o nome dele seja exaltado. E o que essa história nos ensina também é que todas as vezes que nós estivermos passando por alguma dificuldade, nós devemos olhar primeiramente para Jesus. Enquanto eles estavam ali orando e cantando a Deus, veio de repente um forte terremoto que balançou as estruturas da prisão, as portas foram abertas e as correntes dos presos se soltaram. E o carcereiro ficou desesperado vendo toda aquela situação, porque na cabeça dele ele imaginava que todos os presos tivessem fugido e ele teria que pagar e arcar com todo aquele prejuízo. Naquele momento ele pensou e tentou tirar a sua própria vida, mas no mesmo instante Paulo então grita: "Nós estamos aqui!"
E imagina qual não deve ter sido o alívio daquele homem. E naquele momento ele percebeu que a vida que ele estava levando era muito pesada. E provavelmente ali ele se viu sem esperança. E então, quando eles já estavam do lado de fora, ele olha para Paulo e Silas e pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E então eles responderam: crê no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. E ali Paulo e Silas pregaram a palavra do Senhor, tanto para o carcereiro como para toda a sua família, e todos ali foram batizados. E a conversão do carcereiro deu a oportunidade para que todos na sua casa pudessem conhecer a Jesus também. E olha que lição incrível que nós temos aqui. Nós também podemos ser a oportunidade de alguém conhecer a Jesus, seja na sua família ou seja em outros lugares também. Por isso que é tão importante nós obedecermos a Ele e confiarmos a Ele tudo que nós somos e vivermos de verdade aquilo que Ele nos ensina. A fé em Jesus é reconhecer que Ele é o único Senhor, de nos entregarmos inteiramente a Ele e deixar que Ele transforme a nossa vida. E mais uma coisa nos surpreende nessa história. Depois do carcereiro ter ouvido sobre Jesus, a fé dele provocou uma mudança em suas atitudes. Na Bíblia diz que mesmo sendo tarde da noite, ele cuidou de Paulo e Silas, lavando as suas feridas e dando a eles o que comer também. E olha só, um homem que antes era completamente diferente, né, e que praticava violência, porque era assim que acontecia no Império Romano, era assim que as prisões funcionavam. E agora ele estava totalmente diferente, agora ele estava sendo transformado pelo amor de Jesus. Ele se arrependeu e o seu modo de viver era diferente agora. Da mesma forma, assim deve ser na nossa vida também. As nossas atitudes precisam dizer quem é o nosso Deus. Lá em 2 Coríntios 5, nos versículos 17 e 18, diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo Jesus se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Que o Espírito Santo nos guie para viver verdadeiramente o amor transformador de Jesus. E que Ele a cada dia mais venha aumentar a nossa fé em Jesus. Que eu e você possamos ser discípulos de Jesus, vivendo como Ele nos ensinou e assim também ensinando outras pessoas. E que possamos reconhecer que tudo que nós somos, temos e fazemos vem dele e não da gente. E que em todos os lugares que a gente for, eu e você tenhamos a ousadia de viver como filhos de Deus, seja na nossa casa ou seja em qualquer lugar que nós formos. Então, que Deus nos abençoe na sua missão. Tchau, tchau!